Recebi a missão do pastor de estar ministrando aos irmãos nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Obrigado, irmã. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 36 em diante. Não tenho dúvidas de que é um texto muito conhecido de vocês. Talvez já tenham ouvido muitas pregações baseadas nesse texto. Mas eu acredito que hoje Deus tem algo novo a falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Lucas 5, 36 diz assim: e disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para a cozer, em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente serão conservados. Amém, irmãos? E ambos juntamente serão conservados. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que é a luz para os nossos caminhos, ó Deus, e o sustento da nossa fé, Senhor, porque é aqui que nós encontramos direção, ó Deus, é aqui que nós afirmamos a nossa esperança, e é aqui, ó Deus, que nós cremos que o Senhor fala poderosamente com a tua igreja. Que não seja, ó Deus, a voz humana, mas que seja o agir do teu Santo Espírito no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, mais uma parábola, de tantas que nós podemos observar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelhos são sinóticos, então essa passagem também está lá em Mateus, se você for buscar, e cada uma tem um direcionamento, cada um dos evangelhos tem um direcionamento, é uma carta endereçada também, porque muitas vezes se pergunta, mas por que são 3 evangelhos, e muitas vezes o que está num está no outro, mas se você for perceber, a forma de escrever, a forma de relatar é diferente, e por que é diferente? Porque nesse momento em que o evangelho era pregado e que ele foi depois levado, ele precisava alcançar vários tipos de pessoas, O evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi escrito para os romanos. Você vai perceber no evangelho de Mateus, Mateus para os judeus, para os judeus. Por que você vai perceber no evangelho de Mateus que se realça o Deus poderoso, o Deus Jeová, o Deus grandioso? O evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos. Porque você vai perceber no evangelho de Marcos a ênfase em um Deus forte, um Deus de força, E o evangelho de Lucas, ele é escrito para os gregos, porque aqui você vai perceber uma linguagem mais refinada, uma linguagem mais que chega mais para aqueles que estão ouvindo. E eu confesso a você que sempre que eu vou trabalhar com textos sinóticos, eu prefiro Lucas, porque Lucas ele tem mesmo uma leveza a mais na sua explicação, E aqui está Jesus novamente trazendo uma parábola muito conhecida, que trata de roupa velha e remendo novo, e pano novo, que trata de odres velhos e vinho novo. Mais uma explicação para aquilo que Jesus queria trazer a respeito do reino de Deus. Agora note uma coisa: em que momento nasce, em que momento
surge essa necessidade de Jesus trazer mais essa história, né? Porque parábola é isso, é uma forma de você contar algo usando coisas do dia a dia para explicar para alguém. Surge mais uma vez, como muitas outras passagens bíblicas que nós vamos ver, de questionamentos que são feitos a ele, né? E nesse momento aqui não era diferente. Jesus, mais uma vez, ele é instigado, né, pelos fariseus, pelos escribas, e aqui um outro grupo também surge, que são aqueles que chamam de discípulos de João. E eles falam assim, por que que os discípulos de João, né, por que eles jejuam muitas vezes? Por que que eles fazem muitas orações? Está no versículo 33. Como também os fariseus fazem. Mas por que que os teus discípulos, né? Olha só, os discípulos de João, os caras são bons, viu? Jejua muito, ora muito. Fariseu, também. Mas por que que os teus discípulos, eles não fazem isso? Por que que eles não jejuam? Por que que eles comem com os pecadores? Por quê? Sabe? E mais uma vez, e aqui o interessante dessa passagem bíblica é que Jesus responde a eles de uma maneira mais branda, né? Porque se você voltar em outras passagens, você vai ver Jesus, sabe, usando um tom mais forte, né? Chamando de raça de víboras, hipócritas. Mas aqui não, você vê que Jesus mantém a sua calma e fala assim: por quê? Me diga uma coisa, vocês que estão questionando isso aí, sobre os meus discípulos. Que sentido tem de os filhos fazerem jejum no momento da festa, da celebração do casamento dos seus pais? Qual o sentido? Né? Tem um casamento, toda aquela cerimônia religiosa, e depois vamos para um salão de festa, né? Para um coquetel. E está ali o noivo e a noiva se alegrando. Aí Jesus fala assim: qual sentido tem os filhos desse matrimônio jejuarem, ou seja, não comer, todo mundo feliz, todos os convidados comendo, bebendo, se divertindo, mas os filhos estão lá, tudo mocorongo, tudo, sabe? Ah, não, vamos comer, estamos de jejum. Irmãos, que hora inapropriada para fazer jejum, é ou não é? Então Jesus fala assim: olha, esse momento aqui não é um momento, porque nesse momento em que o noivo está, em que a noiva está na celebração, não é um momento de jejuar. Mas virão dias, ele diz, virão dias, porém, em que esse esposo será tirado, e aí sim haverá necessidade de jejuar. Aí se nasce um propósito por jejum. Nasce uma razão por que fazer. Tá certo? E o que acontece aqui, irmãos, é que Jesus já se lidava com esse tipo de gente em todo tempo. Em todo tempo. Jesus olhava assim, sabe, e via essa capa, sabe, essa maquiagem, esse faz de conta que eles não conhecia, porque a palavra diz que Deus tem o poder de sondar o que? Os nossos corações. Então Jesus responde um questionamento com outro questionamento. Pensem naquilo que vocês estão falando, naquilo que vocês estão colocando aqui diante de mim. E isso se passa em muitos outros episódios bíblicos e muitas outras passagens bíblicas. Por quê? Porque tudo isso que Jesus fazia, inclusive desse acobertamento de que os seus discípulos não precisavam estar jejuando naquele momento, e que eles podiam comer sim com os pecadores, tudo isso, irmãos, era um enfrentamento de tudo aquilo que Jesus trazia com uma novidade, né? Porque o Evangelho é novidade, é boa nova, Jesus estava trazendo isso, e isso confrontava o quê? Religiosidade, isso confrontava tradicionalismo. E esses caras aqui, fariseus, esses caras viviam de tradicionalismo, eles viviam de religiosidade,
E Jesus confrontava eles. Quando Jesus os chamou de hipócritas, ele dizia: olha, vocês são hipócritas, porque vocês põem peso sobre o povo que nem vocês suportam carregar. Aí é fácil eu ditar um monte de regra, eu falar um monte de coisa, e dizer assim: olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu... Então esse confronto, ele existia de forma constante, porque aquilo que eles falavam parecia até ser algo apropriado, porque aqui está falando de algo importante. Jejum é importante, se tiver um propósito. Mas Jesus sabia o que estava por trás do coração. Jesus sabia o que de fato passava na alma desse povo. E esse povo, ele não estava aberto para essa novidade. Eles não estavam abertos para essa boa nova. Eles não estavam abertos para tudo isso que o reino de Deus, que Jesus anuncia, trazia, irmãos. Primeiro porque tinha uma frustração desse povo. Jesus não era o rei que eles esperavam. Eles esperavam um Davi, assim, exponencial, sabe? Tudo que Davi foi, e toda o exemplo de guerreiro, sabe? Daquele homem que vencia as batalhas e tal. Eles multiplicaram isso por 10 e esperavam de Jesus. E falaram assim: agora vai chegar o cara que vai tirar a gente dessa perrenga aqui. Porque eles passavam maus bocados das mãos do Império Romano. Aí chega Jesus com um discurso totalmente diferente. O discurso que você deve amar os seus inimigos e orar por eles. Olha, você deve comer com os pecadores, porque isso não tem problema nenhum. E o povo ficou assim: peraí, isso está errado. Esse não é o nosso Messias. Mas de fato não era. Porque o Messias que eles geraram no coração deles não era o Messias que Deus estava enviando para trazer uma transformação abundante na vida das pessoas, irmãos. Porque essa é a razão de Jesus sair, de Jesus deixar a sua glória e vir a esse mundo, é manifestar transformação, é manifestar mudança de vida. Aí Jesus fala para eles: olha, ninguém deita um pedaço de roupa nova e para coser, mas tem uma versão que diz assim: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha. Pois se fizer isso, vai rasgar a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E vai perder os dois. Né? Vai perder os dois. E ele diz: e ninguém também põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo vai romper os odres. E o vinho vai se derramar. E os odres se estragarão. E ele traz uma mensagem aqui: mas o vinho novo deve ser colocado nos odres novos, e ambos são conservados. Você está entendendo? Ambos. O problema do odre não é o vinho, e o problema do vinho não é o odre. Essas coisas têm que ser tratadas de forma particular, em separado. Agora entenda uma coisa: quando Jesus ele usa essa expressão ninguém, e nas duas explicações ele começa dizendo ninguém deita, ninguém vai costurar um pedaço de pano novo numa veste velha, ninguém vai deitar, vai colocar vinho novo em odre velho. Quando ele usa essa expressão ninguém, ele não está dizendo que isso é algo impossível. Não é isso não. Essa expressão aqui não quer dizer que isso é algo que não tem como fazer, porque tem. O que Jesus está dizendo com esse ninguém é que nenhuma das duas atitudes tem nenhum sentido, é uma coisa ilógica. É como Jesus falasse assim: olha, me diz, qual é a lógica de você pegar um pano novo para remendar uma roupa velha? Qual é a lógica de você pegar um vinho novo e colocar num odre velho? Qual é a lógica? Então Jesus desperta eles para isso,
para entender qual é a lógica disso que eles estão pensando. Porque quando Jesus fala disso, ele está se referindo a essas pessoas. E por que então, pastor, que Jesus trata dessa forma essas questões? Por uma simples razão, irmãos. Apesar de ser difícil de alguém fazer isso no modo natural, vamos falar de nós aqui, difícil de qualquer um de nós fazer isso. Pegar uma roupa que já está velha, encontra a mesma roupa lá na Renner e corta só um pedaço para tapar um buraco. Difícil. Eu, sinceramente, não consigo ver alguém fazendo isso. Não consigo. Não tem sentido, né? Se você compra uma roupa nova e a velha, porque tem gente que tem apego sentimental à roupa. Sabe aquela que ela está pedindo a Deus para o mundo acabar para ela ir junto? A que você não abre mão? Né? Aí de repente aquela roupa está ali, rasgada, é a roupa que você gosta de dormir, mas pastor, essa roupa já esse algodão já está tão assim no meu corpo, eu gosto de dormir e tal. Mas o normal é que se você comprar uma roupa igual, né? Até porque nessas lojas aí tem o que tem de roupa igual, não é brincadeira. Normal é você pegar aquela outra e descartar. Não dá nem para dar para ninguém. Normal. Mas isso no mundo natural. Quando Jesus olha para o mundo espiritual, ele pensa diferente. Ele diz, olha, esse povo é capaz de fazer isso, espiritualmente falando. E é isso que eu quero tratar com você. Sobre essas duas questões que envolvem justamente o que é o pano velho, o pano novo na roupa velha, e o que é o vinho novo no odre velho. Porque aqui tem uma mensagem espiritual, não é uma mensagem comum. Então, no versículo 36, Jesus trata da primeira figura de linguagem, porque ele está usando uma figura de linguagem. Dessa incongruência, dessa coisa sem lógica, dessa coisa sem sentido, né? De alguém pegar algo que está bom e remendar em algo que está ruim. Pegar isso dessa forma. Quando nós falamos de roupa, irmãos, hoje, eu acho difícil qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza, posso até falar com certeza, que tenha só uma peça de roupa. Eu particularmente não conheço ninguém, pode existir, pode, eu não estou falando que não existe, mas eu não conheço ninguém que tenha só uma peça de roupa. Mas sabia que isso era algo normal naquela época? Porque roupa não era fácil. Não existia facilidade de tecer, de fazer de tecelão, de tecidos, como a gente tem hoje, indústrias que fazem um tecido aí, faz várias estampas, aí, irmãos, assim, de uma forma, né, em escala industrial. Naquela época não. E outra coisa, tecidos eram caros. Tecidos eram caros. Ou seja, nesse contexto que Jesus trata dessa explicação, usando uma realidade daquele momento, ele sabia que muita gente usava a roupa até ela ficar mesmo surrada. Surrada. Sabe? Usava até o limite do limite do limite. Para aí depois pensar, né, em ter uma nova roupa. Era essa a situação. E é por isso que Jesus usa essa verdade aqui para nós vermos. E ele mostra, olha só, tá bom, você aí tem uma roupa que você comprou há 20 anos atrás. Essa tua roupa está muito surrada. Mas aí você tem a possibilidade, você é presenteado com uma roupa nova. O que faz? O que eu faço se eu ganho uma roupa nova? Eu vou cortar pedacinho por pedacinho, eu vou começar a grudar aqui, costurar e tal, vai ficar. Não, irmãos. Logicamente, não seria essa situação que nós iríamos fazer. Logicamente, nós iríamos descartar a roupa velha e vestir a roupa nova. Tá certo?
E o que isso tem relação com as questões espirituais, irmãos? É porque o evangelho é justamente isso. O evangelho pregado por Jesus Cristo é o evangelho que arranca as coisas velhas e traz as coisas novas. É o evangelho que retira tudo aquilo que não serve mais, que não tem mais utilidade, que não nos vai trazer nenhum bem, e o evangelho traz as coisas novas. Só que aqui era um povo resistente a essa mudança, de tirar o velho e colocar um novo. E vou falar uma coisa para você. Sabe o que isso tem a ver com os nossos dias? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque muitos de nós ou já agiram, ou estão agindo assim, estão resistentes àquilo novo que Deus quer trazer, estão resistentes a essa novidade que Deus quer trazer. Sabe, tem gente que está, não conseguiu entender ainda a dimensão de tudo isso que Deus planejou, ao ponto de entregar o Filho dele para nos mostrar isso pessoalmente, irmãos. E a gente ter esse registro belíssimo, de uma mensagem poderosa de Deus dizendo: olha, você precisa mudar. Porque quando Jesus chega e quando o evangelho chega, ele encontra o homem em uma situação péssima. Péssima. Muito parecido, ou se não, nós estamos pior do que aquela época, em termos de degradação moral, de estarmos afastados do Senhor. É nesse sentido que Jesus está falando. Agora, note também uma outra coisa. Quando você vê a expressão roupa na palavra de Deus, você vai ver algumas expressões a respeito disso, você vai perceber que essa expressão está tratando do estado do homem. Do estado. Da situação do homem. Procure na sua concordância bíblica, isso tem no seu celular. Quando você procurar roupas ou vestimentas, você vai ver que sempre isso está ligado à situação humana. E Jesus estava mostrando exatamente isso. Quando ele estava falando que não tinha como colocar um remendo novo numa roupa velha, ele estava falando assim: olha, essa situação velha de vocês não suporta uma fração do novo. Não suporta. Porque isso não vai dar certo, em algum momento vai dar errado. Em que sentido? Porque ele falou assim: olha, o evangelho que eu trago é um evangelho de novidade, é um evangelho de coisas novas, mas é um evangelho completo, é um evangelho integral. Sabe o que eles queriam fazer e sabe o que nós estamos querendo fazer muitas vezes? É selecionar parte do evangelho que interessam para nós, e a gente começa a viver uma vida de retalho, que nem roupa de quadrilha. Já viu roupa de quadrilha junina? Que o cara prega um monte de... Já viu isso aqui? Não sei se aqui é assim, mas lá em Manaus é... O cara põe um monte de remendo, né? Retalho, não sei se fica bonito isso, mas é... Ó. Irmãos, eu fico imaginando que muitas vezes a nossa vida está exatamente assim. É uma vida de retalhos. Não é uma roupa, digna, espiritualmente falando, mas é uma roupa costurada de todo jeito, porque nós ficamos pensando situações que são mais apropriadas a nós. Olha só o que diz no livro de Zacarias, capítulo 3, o livro de Zacarias traz algumas visões que são destinadas à nação de Israel. Mas no capítulo 3 em especial, Isaías tem uma visão a respeito das vestes do sacerdote Josué. Sacerdote que estava ali, liderando o povo, sacerdote, líder espiritual do povo. Zacarias tem uma visão a respeito das vestimentas dele. E sabe o que Zacarias vê? Ele vê que as roupas dele estavam sujas.
Leia depois o livro do profeta Zacarias. Se você quiser ver todas as visões, são excelentes. É um livro também difícil de compreensão, como Apocalipse. Mas no capítulo 3 é muito claro, quando ele diz, olha, as suas roupas estão sujas. E sabe o que Deus fez? Deus ordenou que as roupas dele fossem trocadas. Essa era a visão de Zacarias. Olha, Deus me mostra que as tuas roupas estão sujas, sacerdote. E Ele está dizendo que é para você trocar as suas roupas. É para você mudar essa sua roupa suja por uma roupa limpa. Essa sua roupa manchada por uma roupa limpa. Você tem que fazer isso. E o anjo diz uma coisa muito interessante. Olha só. Eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vesti com roupas finas. Roupa tem a ver com condição espiritual. Porque as suas roupas estavam sujas e eu mandei você trocar de roupa. Eu tirei de você a sua iniquidade. E ele diz, e agora eu vou vestir você com roupas finas. Quantas vezes Deus tem olhado para nós e está dizendo, está na hora de você tirar essa roupa suja. Está na hora de você usar as roupas finas que eu estou colocando à sua disposição. Irmãos, tem pessoas que estão caminhando e andando com Deus com roupas sujas. A proposta de Deus através de Jesus é justamente isso. Nos oferecer uma condição completamente nova, algo totalmente, inexperimentado. Isso acontece quando? Quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. Quando nós, entendemos que Jesus, Ele é sim o Filho de Deus, que Ele entregou a vida por mim. Aí sim, nesse momento, Ele oferece essa condição completamente nova. Completamente nova. 2 Coríntios 5,17 diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é presente, é agora. Esse verbo não vai para o passado nunca. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu estou em Cristo hoje, nova criatura hoje. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora a questão é que tem muita gente andando no verbo pretérito. Nova criatura foi, mas não é mais. Mas como? Como é que o encontro com Jesus é capaz de não nos fortalecer naquilo que nós precisamos mudar, irmãos? Nova criatura eu sou nova criatura, ainda que eu declare isso profeticamente todo tempo. Deus, eu sou nova criatura, eu sou e pronto. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Foi por isso que Jesus pagou um preço lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser, essa nova criatura, para que nós pudéssemos ter, como ele disse lá em Zacarias, essas roupas finas. Roupa velha não combina com Deus. Roupa velha não combina com Deus. O apóstolo Paulo também, em Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, ele também trata disso, usando essa questão de vestimenta para trazer a mensagem de uma mudança completa. Ele trata também, ele diz assim, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis. Despojar é o que, irmãos? É tirar. Que trato passado é esse? O trato que eu e vocês tínhamos com o inferno. Ah, pastor, está amarrado. Eu nunca tive trato com o diabo. Teve sim, irmão. Sabe quem libertou você das garras do diabo? Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, em relação à condição da vida de vocês, passada, dessa vida caótica, daqueles que não têm Cristo, vivem, vocês têm que se despojar do velho homem. Porque esse velho homem, desse trato passado, ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Esse velho homem se corrompe. Não adianta. Se você não experimenta uma mudança substancial de vida com o Senhor Jesus,
você vai ver que logo, logo você vai estar corrompido. E aí fala assim, pastor, eu tive uma recaída. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né, pastor? Pastor, a carne é fraca, irmão. Pelo amor de Deus, cria vergonha. A carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas que o espírito é forte. A nossa questão é que nós estamos andando mais na carne do que no espírito. E existe essa luta. O espírito peleja contra a carne peleja contra o espírito. Leia Gálatas, você vai ver essa luta. Então ele diz assim, olha, vocês têm que se despir. Tem uma versão que diz, você tem que se despir. Que é ficar nu, tirar. E você vai o quê? E vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais como novo homem. O que é isso? Eu tiro a roupa velha e ponho a roupa nova. Eu tiro aquilo que não está bom, que não agrada a Deus, e eu vou botar roupa nova. Que ele diz, o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está vendo como roupa tem a ver com condição espiritual? Porque a nossa condição espiritual, ela está intimamente relacionada à justiça, como está intimamente relacionada à santidade, irmãos. Quando a pessoa se corrompe, ela esquece da justiça de Deus, como ela esquece de viver a vida de santidade, ela não vai viver. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm que mudar isso, gente. Vocês têm que acabar com isso. Bora. Começa a tirar esse negócio, começa a tirar. Vai tirando. Vai tirando essa roupa aí. Vai botando uma roupa nova. Porque a partir do momento que nós estamos revestidos com a nova vestimenta do novo homem, da nova pessoa, sabe? De tudo aquilo que a palavra diz que segundo Deus, de um homem segundo Deus, irmãos, é a partir desse momento que nós vamos experimentar os melhores dias da nossa vida. Aquele que está revestido do novo homem segundo Deus, ele vai viver, irmãos, tudo o que nós esperamos para viver. Uma vida nova, uma vida abundante, uma vida, sabe, da presença de Deus, ainda que enfrentando lutas, tudo isso. Mas nós vamos viver algo novo. Mas ainda existe um outro ponto central aqui que eu quero explorar com você. Nessa condição de oferecer o Evangelho para nós temos que entender uma coisa. Esse Evangelho, ele nos é oferecido como um pacote completo. Completão. Eu não conheço também, posso estar enganado, pastor Sandro, mas eu não conheço alguém que comprou um carro completo, top, com tudo. O cara chega lá na loja e fala assim, eu quero um carro completo. Se ele puder dirigir por mim, melhor ainda. Não é não? A Tesla está aí, mas tem que ter cascalho, né, irmão? E aí depois ele chega em casa, pastor, e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais esse câmbio automático aqui não. Eu quero manual. Esse negócio aqui de farol que liga sozinho, não quero isso não. Sabe que eu nem quero vida elétrica, eu quero fazer na maçaneta. Será que alguém é capaz de fazer isso, irmãos? Eu não consigo ver. Porque se você compra um carro completo, é para você usufruir dele completo. Tem carro que esquenta o banco, fica quentinho. Se eu comprasse um carro desse lá em Manaus, eu ia andar com o traseiro quente, mas eu usava, irmãos. Só para desfrutar. É ou não é? Porque lá não ia ter possibilidade de frio para eu usar. Eu ia me queimando, mas eu usava o que o carro estava desfrutando, o que o carro estava me oferecendo. É ou não é, irmãos? Não tem sentido. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, é assim também. É um pacote completo. Ou seja, Deus está dizendo, o Evangelho não é uma parte que agrada a você, o Evangelho não é uma parte que você gosta, o Evangelho não é uma parte, sabe, que você sente bem, não, o Evangelho, ele é completo, e muitas vezes nós estamos diante de Deus fazendo isso.
Isso aqui eu não quero não, viu? Isso aqui não é de Deus não, isso aqui é para outro irmão, mas para mim não. Para mim é aquele negócio que diz lá que vai transbordar, prosperar os cambal. Mas isso aqui de humilhar-se, não, isso aqui não é para mim não. Sabe por quê? Porque nós queremos pegar os remendos, né? Ah, Deus, eu não quero essa parte daqui que fala de integridade não, isso aqui é difícil. Você não sabe com que eu ando. Sem integridade, íntegro vai ser difícil. Sabe, esse negócio que fala de caráter, Senhor, também não quero não. Estou passando. Sabe esse negócio que fala de verdade, de santidade, isso aqui, não quero não, Senhor. Mas aquela parte que fala de bênção, de cura, restauração financeira, Deus, isso aqui eu quero. Isso aí vai mandar para mim que é bom, isso aí é bom. Irmãos, não sei se você está nessa condição, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que age assim. E eu conheço, não é só um, não é dois, não é três, eu conheço muita gente que é assim. Agindo dessa forma em relação ao Evangelho. Não consegue vislumbrar o todo, sabe, aquela grandiosidade do que Deus tem. Por quê? Porque está usando só para partes, só para pedaços. Quer que eu diga para você uma evidência de que isso já é até cultural no nosso meio, como igreja? Quer que eu diga para você? Você vai concordar comigo. Quantas vezes você vai numa livraria evangélica que você acha lá uma chamada abençoada caixinha de promessas? É ou não é? O que é caixinha de promessas, irmãos? Você compra ela lá, aí todo dia você acorda. Vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Tua posteridade será abençoada. Senhor, oh Deus, eu sabia. A questão é que todo dia que ele puxar, vem algo para agradar ele, irmão. Você já parou para pensar que não existe a caixinha da repreensão? Eu, pelo menos, nunca vi. Não sei se você já viu, mas eu nunca vi caixinha dizendo assim, olha, se você não se converter dos seus maus caminhos, tá, papai? Não. Assim. Porque a gente só quer a parte boa. A parte que nos beneficia, mas a parte que exige de nós não queremos. Isso é coisa do homem e é contra isso que nós temos que lutar de forma feroz. Dizer, Deus, não deixa eu cair nesse engano. A mesma coisa em relação à oração. Tem muita gente que acha que a oração é o momento dele pressionar Deus a fazer o que ele quer. Mas você já parou para pensar que oração é o momento em que Deus quer fazer a vontade dele em nós? Pelo menos foi isso que Jesus fez no Getsêmani. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quantas vezes, vou perguntar, irmão, você não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você tem orado dizendo, Deus, faz a tua vontade, não a minha? Isso comprova na prática que de fato nós estamos vivendo isso. E a mesma coisa do jejum, o jejum também. Tem gente que entende que o jejum é quando ele pega Deus assim por trás do braço, sabe, assim, ó, agora daí, ó. Agora você vai ter que resolver a minha vida. Sabe que quando a polícia pega o cabo assim, o cabo está pegando Deus, agora você resolve a minha vida, porque eu estou jejuando. E quem disse que jejum tem alguma coisa a ver com Deus, irmão? Jejum tem tudo a ver comigo. Jejum é para tratar a mim, Deus não. Deus nem come, irmãos. Você acha que Deus assa uma picanha no domingo lá para comer? Não, irmãos, é coisa nossa. Jejum é para nós. Está relacionado a nós. Somos nós. E é por isso que Jesus pegou no ponto do jejum. Porque esses caras estavam fazendo isso. Leia, por favor, não vou ter tempo aqui, mas se você tiver tempo, leia Isaías 58. Se você nunca entendeu o jejum, leia Isaías 58. Você vai entender o que é jejum. E eles sabiam, porque eles tinham acesso à lei e aos profetas, então eles sabiam como é que Deus vê o jejum. E não era da forma
que eles estavam fazendo. O pacote do Evangelho tem as coisas boas. As bênçãos são inegáveis. Tão inegáveis. E tem pessoas que sabem de cor quantas bênçãos, quantas promessas tem na Bíblia. Alguém aqui sabe? Eu fui pesquisar. Está aqui, ó. Cadê? Me ajuda aí. 8.810 promessas. É promessa de mais da conta, irmãos. Mas eu sei, porque isso aqui é o que eu quero. Eu fui pesquisar também sobre repreensão, pastor Sônia. E eu descobri que nas cartas de Paulo existem 28 repreensões à igreja. Mas talvez essas aí ninguém conhece, não. Assim, não, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui não é comigo, não. Deixa quieto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Caminhe comigo aí em Josué, rapidinho, só para eu respaldar o que eu estou falando a você a respeito desse evangelho completo, desse evangelho integral. Josué 23. Josué capítulo de número 23, versículo 14. Olha só o que diz Josué ao povo, à nação de Israel. Tirada do Egito, passou o que passou lá no deserto. Ali no deserto já tinha ficado uma geração incrédula, porque a Bíblia diz que aquela geração que duvidou do que Deus ia fazer na terra prometida, ficou no deserto, nenhum foi. Ficaram lá, a Bíblia diz que os ossos ficaram lá enterrados. Lembra lá de Caleb, Josué e Caleb? Ó, o negócio é bom. E os outros, rapaz, não vai não, que vai dar ruim. E Caleb com 80 anos disse, olha, eu quero a minha parte. Estou aqui no vigor. Eu digo, Deus me dá um som de Caleb, para chegar em 80 como se eu tivesse 40. E olha o que Josué diz. Josué depois pega tudo isso, você conhece. Josué assume, né, o lugar de Moisés, ele é incumbido. Ele fala assim, olha só, capítulo de número 23, versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus... deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Não, 14, perdão. O 13 você vê, mas eu quero a partir do 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué estava falando da morte dele, viu? Ó, eu estou partindo. Eu aqui, ó, estou indo. Lembra que eu falei no domingo que depois de Josué veio a era dos juízes? Que era aquela bagunça toda? Porque Josué não estava mais. Josué tinha também o respaldo de Deus. Ele fala assim, eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra, olha só irmãos, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que Deus falou a vós, de todas as boas coisas que Deus falou a vós, mas todas vos sobrevieram e nunca nenhuma delas falhou. Ou seja, José está dizendo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Escutem aqui. Nenhuma promessa que Deus fez para vocês, Ele deixou de cumprir. Ele cumpriu todas. Todinha. Bom. Deus cumpre promessas até hoje? Sim, irmão. Deus cumpre promessas até hoje. Se você tem uma promessa do Senhor, zela por ela. Vela por ela. Ora por ela, porque Deus vai cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas aí vem o versículo 15. E será que assim como sobre nós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim, olha aí, assim trará o Senhor sobre vocês todas aquelas mais coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Em que momento? Quando transgredires a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor virá sobre vós, e se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que o Senhor vos deu. O que a gente está vendo aqui, irmãos? O evangelho completo. Porque o evangelho é uma boa nova que fala sim de coisas boas, mas que fala também, olha, se você não mudar de vida. Pedro pregava e dizia, arrependei-vos do vosso pecado. Você está entendendo? Então essa visão de Jesus
a respeito do remendo novo no pano velho, está falando exatamente disso, irmãos. De que nós precisamos olhar o Evangelho. Você não consegue olhar uma pizza inteira e se prender a só um pedaço? Eu duvido. Faz 45 dias que eu comecei uma reeducação alimentar por conta de saúde. 45 dias. E eu já eliminei 14,5 quilos. Está sendo fácil? Ah, irmão, tá não. E pensa uma coisa que eu gosto. Eu falo gosto porque eu não deixei de gostar. É pizza. E pizza para mim não tem ruim não. For o que for, como. Foi pizza, tô dentro. Para mim a pizza ruim é boa. Então eu não imagino olhando para uma pizza, pastor Tim, sabe, e namorando só um pedaço daquele. Fala assim, oh Deus, faz isso comigo não. Nós estamos olhando para o Evangelho como se fosse uma pizza de vários pedaços, mas eu estou focando só nesse pedaço aqui. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deus tem muita coisa, mas muita coisa que ainda nem chegou ao nosso conhecimento, mas que Ele já revelou ao Filho, e isso vai vir sobre nós como uma enxurrada de bênção, em nome de Jesus. Nós só precisamos dizer, Deus, eu estou me preparando para receber tudo isso, eu estou me preparando para receber tudo isso, eu quero que isso venha sobre a minha vida, eu quero conhecer o Evangelho pleno. Eu não quero um evangelho de retalho. Eu quero um evangelho total. Porque o total do evangelho é o que vai nos conduzir para a eternidade e para a salvação. Amém, irmãos? Vou seguir para o outro ponto que fala exatamente sobre vinho novo em odres velhos. O que Jesus estava querendo falar com isso? E vou ser rápido, eu não quero cansar você. Jesus usa uma outra figura de linguagem em uma outra situação da vida natural ali. O que era o odre? O odre era uma sacola, era um recipiente que era feito com couro de animal, muito usado couro de cabra. Às vezes conseguiu até tirar assim, ele meio inteiro, só fazia umas costuras. Se você vê um odre, ele tem assim uma forma de um quarto de uma cabra, pode ver. E para que servia o odre? Aqui Jesus está falando de vinho novo. Mas o odre tinha muitas outras utilidades, muitas outras. Quando viajava, colocava água fria e ele conservava a água fria. Conservava a água fria. Porque não tinha como ninguém viajar com um galão de água. Levava o odre e tomava aquela água fria. Ainda que no escaldante calor de Jerusalém, daquela região, tomava água fria. Isso é o odre, irmãos. Algo que foi pensado para trazer benefícios, para trazer coisas boas para aquelas pessoas. E Jesus usa a figura de dois odres. Ele diz o odre novo e o odre velho. O odre velho e o odre novo. E por que Jesus usa essa figura de duas? Porque essa daqui é mais uma das grandes batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. É mais uma das grandes batalhas que está na nossa mente aqui. Meu Deus, eu quero ser um odre novo. Ah, mas o odre velho também é bom. A gente fica assim, sabe? Até quero ser o odre novo, até quero, mas não consigo ir não. E acaba que eu fico no odre velho. E aqui por que Jesus vai usar, irmãos, a figura do vinho? Entenda uma coisa. O vinho de uva lá no Velho Testamento era tratado como mosto, né? Que era o vinho de uva. Que aqui no Novo Testamento é tratado como vinho novo, ou seja, um vinho de uva. E colocava-se o vinho no odre, sabe para quê? Para o vinho fermentar. Colocava no odre, fechava e ele fermentava. Só que esse processo de fermentação, ele trazia algumas consequências químicas sobre o odre. Primeira, enrijecia. E por que Jesus fala que o odre velho não serve? Porque quando se colocava o vinho novo no odre, o odre ia se acomodando. Tem que ser uma coisa maleável. Tem que ser uma coisa assim, ó, maleável.
E esse enrijecimento dessa pele trazia uma outra situação, que era a possibilidade de rasgar, porque aquilo que não é maleável, rasga, quebra, é ou não é? Você já tem a oportunidade de viajar no avião na janela da asa? Se você não teve, eu sugiro que você viaje ou então veja na internet. A asa fica assim, irmãos. A primeira vez que eu viajei de avião, eu digo, isso vai quebrar, mas não tenho dúvida que vai quebrar. Jesus segura aqui, porque já era, todo mundo. E aquilo de fato é tenso, irmão, é tenso. Mas se não fosse aquele balançado, a asa quebraria, meu amigo. Sabe por que muitas vezes as coisas têm que ser um pouquinho assim? Para poder sustentar, irmãos. O odre era a mesma coisa. Ele não tinha como ele ser rígido, porque essa rigidez ia ser um problema. Porque se você põe dentro põe uma coisa que se expande, e o vinho se expandia, né, na fermentação com vapores. Se você põe uma coisa que vai se expandir dentro de algo rígido, só tem um destino, vai estourar. Vai estourar. Balança um refrigerante e tenta tapar ele para você ver. Vai sair gás para tudo quanto é lado, porque aquilo não foi feito para isso. O odre também era a mesma coisa. E o que Jesus está falando? Falando assim, olha, entenda uma coisa, fariseus, entenda uma coisa. E Jesus está falando para nós hoje, igreja, entenda uma coisa. O problema não é o vinho, o problema é o odre. O vinho é o vinho. Porque vinho também fala de coisa boa na palavra de Deus. Vinho também fala de coisas especiais da palavra de Deus. Só que se esse vinho novo, sabe como eu falei do evangelho, da novidade, essa coisa nova chega, não tem como colocar no odre velho, irmãos. O último censo nos diz que em média 34% da nação brasileira é cristã protestante. 34%. Os mais afoitos já dizem que é 40%. Mas por que estão dizendo? Porque não teve outro censo depois, né? A gente está esperando aí um censo e as coisas são meio complicadas nesse país, não tem dinheiro para fazer censo. Mas eles estão já calculando que nesse censo que vem, nós vamos ser 40%. Estatística. Agora, sabe qual é uma outra estatística que existe? É que para cada crente firme na igreja tem um desviado. Ou seja, se chegarmos à conclusão no próximo censo de que nós éramos, por exemplo, 40 milhões, nós tínhamos tudo para ser 80. Mas um está fora da igreja na mesma proporção que um está dentro da igreja na mesma proporção que um está fora. E por que isso acontece, irmãos? Você já parou para pensar? Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você já viu alguma pessoa que se converteu ao Islã desviado? Você já viu? Pode procurar estatística, não existe isso. De pessoa que se converteu ao Islã e está desviado, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o Islã não negocia as suas verdades. Se você chega lá e fala assim, ó, eu li aqui a Torá, viu? Esse negócio aqui não está certo não. No outro dia o risco de você estar morto é muito grande. Porque você mexeu com algo muito precioso, muito santo para eles. Lembra do Atentado de Paris? Daquele jornal que fazia as charges? Lembra? Foram mexer com algo que não se mexe. Né? É como muitas vezes a gente fala aqui, ó, mexe com a Bíblia porque a gente não vai jogar pombo em ninguém. Sabe por que sabe por quê que a metade está fora e a metade está dentro? Porque essa metade que está fora chegou para negociar. Eu não gosto do evangelho desse jeito. E se a gente disser assim, não, mas é desse jeito, então tchau. Fica aí na tua que eu vou embora. É assim, irmãos. É assim. Geralmente que você vê alguém saindo da igreja é porque ele não teve os seus anseios assistidos, sabe? Não teve. Essa pessoa vai embora. Porque ela não está estruturada na verdade de que o evangelho, ele é imutável. Sabe? Chega um odre velho e quer continuar sendo um odre velho. E pronto. Eu vou tratar com você sobre 3 condições, só 3,
que nos fazem continuar sendo odres velhos. 3, tá? 3. Não vou passar disso, pastor. 3. Primeira condição que nos faz continuar sendo um odre velho. Pode anotar e colocar na sua mente. Acomodação. Toda pessoa acomodada, ela é um odre velho. Por quê? Porque ela não se move mais para nada, irmãos. Está acostumado dentro da igreja, e fica na igreja, e vem, e senta e vai, mas não move uma palha em prol do Evangelho de Jesus Cristo, em prol da obra da salvação. Está ali, é mais um na multidão, que entra e sai, e muitas vezes a gente nem sabe quando entra, e nem sabe quando sai, e muitas vezes nos surpreendemos quando vemos, e depois passa um monte de tempo fora. Irmãos, é uma coisa louca. Rapaz, pastor da igreja, quando chega no domingo, vai dando angústia, que ele não sabe quem vem na igreja. E parece que o povo combina, né? Se tu for hoje, eu não vou não. Beleza? Então, você vai que eu não vou. Pode ver, irmãos. Analisa o que eu estou falando. Parece que tem um zap deles, ó. Você vai hoje? Beleza, então eu não vou. E nunca vem todo mundo, não sei que negócio é esse. Irmãos, a acomodação é uma das fases mais perigosas da vida do crente. Mais perigosos, porque esse estado de acomodação espiritual, de inércia, de inatividade, irmão, é a porta que Satanás quer, sabe, para pegar você, porque todo acomodado é distraído. Todo acomodado é aquela pessoa que anda olhando para a nuvem, sabe? Você já viu isso? Tem gente que anda assim, ó, olhando não sei para quê, para cima, distraído. Todo acomodado é distraído, irmãos. E o diabo gosta de gente distraída. É por isso que ele prefere que você seja acomodado, desatento. Porque além dele poder pegar você, tudo que Deus está fazendo de sobrenatural aqui, vai passar e você nem viu. Pastor, eu não estou sentindo nada da igreja. Tá mesmo não, mas o problema é você, não é a igreja não. O que está distraindo você? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Ou seja, sabe qual é a única forma do diabo não pegar você? Sobriedade. Sóbrio é o oposto do ébrio, o bêbado. Sóbrio está ali, ó, gozando das suas faculdades mentais. Mas não ser sóbrio e vigilante. Vigia a tua casa, irmão. Vigia a internet do teu filho. Vigia. Vigilantes, irmãos. Porque se você não for vigilante, o diabo pega. Parábola das 10 virgens. O noivo vem e tem 10 virgens. Não é não? Aí o que acontece? 5 lá falou assim, eu acho que o noivo não vai demorar. Vou levar só esse pouquinho aqui de azeite, está resolvido o problema. E ficaram descansados. A Bíblia diz que foram até dormir. Dormiram, pastor. E 5 ficaram lá vigilantes com a sua lamparina acesa. As minhas lamparinas estão acesas. Irmão, sabe por que você via lamparina? Porque tudo era escuro. Quando o noivo chegava, levantava assim, é o noivo, bora com ele. Quando o noivo chega, tem aquele fuzuê, está chegando o noivo. As cinco acomodaram, falam assim, compartilha com nós aí o azeite aí. Não. Perdeu, playboy. O girl boy, perdeu a chance. Quando nós estamos acomodados e distraídos, nós deixamos de desfrutar da presença do nosso doce Jesus, irmãos. E nós precisamos estar atentos, porque a cada momento que Jesus tiver um encontro com você, Ele certamente trará algo maravilhoso sobre a sua vida. Esteja atento. Combata a sua acomodação primeiro com constante vigilância. Vigiar o herói para que não entre em tentação. Mateus 26:41. Combata a acomodação com constante ação. Levanta-te, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo vai te iluminar. Efésios 5:14. Combata a acomodação com constante comunhão com Deus. Ele diz, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Combata a acomodação. Combata a acomodação. Outra característica de um odre velho, rigidez. Lembra que eu falei? Que o odre rígido não serve? Por quê? Porque rigidez aqui está
tratando no nosso caso de coração duro, coração impenetrável, coração não tratável, resistência à verdade, resistência à correção. Hebreus diz: como se diz, hoje se ouvir a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês como foi na rebelião dos vossos pais. Hebreus 3,15. Sabe por quê? Porque um coração endurecido não obedece a Deus. Vá lá em Êxodo e veja o povo desobediente, irmãos, vendo tudo quanto era milagre. O coração endurecido não está propenso a isso. E nós temos que olhar para isso com muito cuidado. E que o nosso coração seja um coração maleável. O Senhor disse assim: olha, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e eu vou colocar um coração de carne em vocês. Pedra não sente nada, pedra não tem nenhum sentimento, mas carne tem. Sabe por quê? Porque Deus quer que você sinta Ele, meu filho. Deus quer que você sinta. Deus quer que você sinta a presença, que Ele está chegado. Um outro trecho, justamente lá de Êxodo, diz: sobe para uma terra que emana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Dura cerviz, pescoço duro, orgulho, pessoa que não se dobra. Isso aqui é característica de quê? De odre velho. E para eu finalizar, terceira característica: fragilidade. Se colocar no odre velho, ele vai estourar. Irmãos, infelizmente a igreja está vivendo numa geração de mimizentos. Povo que reclama, que choraminga. Não aguenta um aperto não. Escuta uma coisa, você nunca se sentiu pressionado? Pressionado na sua vida? A minha vida é pressão todo tempo. Mas sabe por que eu não desfaleço, irmãos? Porque eu sei quem é a minha força. Nós não podemos viver nessa geração de pessoas fracas. Todo o avanço da humanidade, toda a conquista da humanidade produz pressão sobre nós. Quer ver uma coisa? Aqui, um avanço da humanidade magnífico, mas traz pressão sobre nós. A pessoa liga, se você não atende, ela te espragueja até tua alma. E antes, para você atender, tinha que ir num telefone fixo, que às vezes tu não estava perto. Mas agora a pessoa sabe que tu está grudado nesse negócio. É ou não é? Eu me acordei 3 horas da manhã hoje, porque Deus me levantou para essa palavra. E 3 horas da manhã, Manu me mandou uma mensagem. Manu está na França e lá é 5 horas a mais do que aqui. Me pedindo algo. Pai, só que ela achava que eu ia ver só de manhã. E na hora eu falei assim: beleza, filha. Ela falou: vai dormir, homem. Eu falei assim: não vou dormir porque Deus me acordou aqui para algo, eu vou aproveitar. 3 da manhã, irmãos. Dormir? Não. Dormir. Porque eu sabia o que Deus queria. Amém, queridos? Veja João, capítulo 5. Você vai ver Jesus passando pressão, 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 pressão. E eu quero dizer uma coisa para você. A vida cristã, a vida piedosa, a vida de entrega, a vida de santidade é vivida sob pressão. Você nunca espere fazer o bem achando que as pessoas vão recompensar você, elogiar você. Todas as grandes traições da nossa vida vêm de pessoas que estão próximas de nós, pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós estendemos as mãos, e até hoje a gente não acostumou com isso. A vida piedosa, irmãos, é uma vida de perseguição. Mas e sabe por quê? Porque isso é uma reação do mundo ao amor de Cristo que está em nós. Acabou, irmãos. Só tem uma forma de nós não sermos pressionados, é a gente deixar de ter o amor de Cristo. É ou não é? O apóstolo Paulo mais uma vez fala da sua própria experiência de pressão. 2 Timóteo 3, 10 e 12. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei. E o que me aconteceu na Antioquia, em Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejarem ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguição. Eu que estou dizendo é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Paulo fala aos Coríntios também da mesma forma: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados,
mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar na morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para nós, em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque cremos, porque temos o mesmo tipo de fé que é mencionada na Escritura. Crie em Deus, e por isso falei, 2 Coríntios 4:8. Pressão. Mas você não quer viver pressão? Eu vou lhe dar uma notícia ruim. Talvez eu nem precisasse terminar com esse versículo, mas olha o que diz Filipenses: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele. Olha aqui, Paulo, quero sofrer com Ele. Eu quero, né? Está me chamando, eu quero sofrer, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, só participa da glória quem participa do sofrimento. Isso é da nossa vida, queridos. Fique de pé, por favor. Fala assim: pastor, mas eu não quero viver desse jeito. Nós temos uma saída. Em relação às vestes, Isaías 61:3. Em relação às vestes: pastor, as minhas vestes estão ruins, pastor. Pastor, minha veste está ruim demais. Vou te falar uma coisa aqui. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo de número 3. 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E diz também em Apocalipse: lavem as vossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Nós temos condição de mudar esse histórico de roupa velha. Temos ou não temos, irmão? Amém ou não amém? E em relação, pastor, a essa coisa nova, essa situação nova, isso tudo de novo que o Senhor fala. Irmãos, está aqui um homem que sabe muito bem disso, mais do que nós, de cor salteado. Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da sua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, independente de roupa velha, independente de odre velha, Jesus está aqui e Ele tem uma solução para mim e para você. Se eu disser para Ele: Jesus, hoje eu quero parar desse negócio de roupa velha, não quero não. Jesus, eu quero sair desse negócio de odre velho, não quero não. Ele pode fazer isso na nossa vida, irmãos, porque a palavra diz que Ele tem vestes de louvor para nós. O que é veste de louvor? É veste de exaltação, é veste de alegria, é veste de vida. E Ele pode criar em nós um coração reto, que vai ser esse coração novo, preparado para receber o vinho novo que Ele vai trazer sobre nós. Amém?